Olá, divas! Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui no canal da Diversidade Agora, hoje para entrevistar essa mulher modernosa, incrível, minha amiga Silvia Coelho. Bem-vinda, Silvia. Obrigada pelo convite, Cacá. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Renata, pela oportunidade de falar com vocês, divas maravilhosas. Eu me acho muito diva quando alguém me chama de diva, porque esse Ah, nome é você é! maravilhoso. Você é! Muito É obrigada, muito Silvia, maravilhoso. por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Gente, a Silvia é mãe, paraense, graduada em engenharia elétrica, ó, vai pegando aí, né, as referências. Tem uma grande, vasta atuação em pesquisa e desenvolvimento de software para celulares. Foi treinada na LG Coreia do Sul, essa maravilhosa. Depois ela decidiu fazer uma pausa na carreira dela para se dedicar à maternidade. E volta após quantos anos, Sil? Quase 10. Quase Quase 10 10 anos, ela anos. decide retornar ao mercado de tecnologia. E aí foi quando ela percebe, quando ela começa a tomar consciência do gap de gênero que tem nesse setor. E, como ela é, vocês estão vendo aí toda poderosa, decide mudar esse cenário e cria, em 2017, já estamos indo aí para 4 anos, o movimento Elas Programam, que tem como propósito, objetivo, promover empregabilidade e permanência de mulheres no mercado de tecnologia. Essa comunidade, hoje, já conta com mais de 7 mil mulheres. Se você for conectados no Facebook, quase 17 mil no Instagram. Essa incrível e poderosa mulher dos cabelos vermelhos atua aí na gerência de projetos, nessa gestão de comunidades, curadoria e criação de conteúdos e também de infoprodutos. E ela é consultora de empresas, aceleradora de talentos femininos e início de carreira em TI. É bastante coisa, né? Nossa, você falando assim parece muita coisa pra caramba. Você fala assim, escreve isso aí, você escreve, mas gente, falando assim, ouvindo você narrar, assim, meu Deus, eu faço muita coisa. É tudo isso e muito mais. É tudo isso e Meu muito Deus, mais. quanta Então, coisa! É isso mesmo. Aí, né, gente, eu me sinto muito diva mesmo, porque para quem já chegou nos 47 anos, a gente precisa se apropriar de tudo isso, gente. Então, muito obrigada aí pela. Eu me senti assim, nossa, eu fui crescendo enquanto você falava. é isso, é só a mini bio, né? A gente quer saber muito mais. Então, fala pra gente, conta aí para as divas que estão assistindo, né? Para o pessoal que está assistindo essa entrevista. Conta um pouco da sua história, como foi essa decisão de montar o Elas Programam, né? Como você chegou até aqui? Então, como você falou, eu trabalhava num projeto de pesquisa e desenvolvimento lá no comecinho dos anos 2000, um pouco antes do meu segundo filho nascer, e eu tive uma desilusão corporativa numa promoção que não veio. E eu fui questionar e o meu gerente disse que eu não tinha disponibilidade para assumir aquela gerência daquele projeto, porque eu já tinha uma filha, né? E aí, na minha cabeça, me coloquei no lugar de, peraí, se eu não consigo agora, quando? Porque mãe, eu vou ser sempre mãe. E eu ainda estava planejando o segundo filho, e eu falei assim, bom, sabe que eu acho que agora é a hora do segundo filho chegar e eu vou sair desse lugar corporativo porque eu não vou ter chance. Eu sou ambiciosa, já era ambiciosa mesmo, sempre fui. Se eu não vou chegar numa liderança, é porque esse lugar não é para mim. Eu não pensei em buscar outra empresa. Eu pensei assim, bom, acabou para mim. Aí cheguei no tal do teto de vidro que sempre falam. Ele aconteceu para mim na maternidade. Durante muito tempo, antes de ter filhos, para mim o céu não tinha limite. Eu ia buscando as oportunidades que fossem aparecendo e cavucando. Mas quando chegou no lugar da maternidade, eu disse, peraí, como assim? E aí eu falei assim, agora eu vou me dedicar à família. Eu acho que chegou a hora de ouvir esse chamado, já que eu vi um não, eu vou atrás de um sim.
Eu fiquei 10 anos fora do mercado de trabalho. Durante algum tempo, fui muito feliz nesse lugar só da maternidade, que é um universo. Eu digo que eu tenho mestrado em engenharia elétrica, mas eu digo que eu fiz pós-doutorado, doutorado, MBA e todas as especializações possíveis nesses 10 anos de universidade do lar. Então, hoje eu não sinto necessidade de estudar nada que seja muito específico, eu aprendi muito. Eu tenho muito orgulho de todas as habilidades que eu desenvolvi, mas eu comecei a sentir um vazio muito grande. Eu não me sentia mais completa. E isso era uma dor que ainda cavuca aqui, dizendo, mas, gente, foi você que escolheu. Você tem uma família estruturada, uma família saudável, tem marido, tem filho, é um casal de filhos, né? Imagina, nossa, todo mundo quer ter um casal. Então, assim, mas eu não estava feliz. E isso começou a doer muito em todo mundo aqui, e a gente entendeu, né, de que eu precisava buscar outros caminhos, eu precisava voltar a produzir, a criar, e eu vou voltar a trabalhar. E foi aí que eu vi que eu era uma mulher de exatas no início dos anos 2000, a tecnologia tinha mudado tanto, eu não entendia mais nada das novas tecnologias, eu era apenas consumidora. Eu saí do lugar de produtora de tecnologia para consumidora, mas eu ainda me sentia muito capaz de produzir. E me deparei com esse gap de gênero, com as comunidades, conheci muitas comunidades, muitos projetos, tinha esse movimento já aí latente, e eu fiz um bootcamp que eu fui me especializar, eu preciso voltar a estudar, entender o que está acontecendo, mas nesse bootcamp eu entendi que eu não queria mais escrever linhas de código. Eu não queria mais estar sentada desenvolvendo tecnologia. Eu recebi esse estalo de, sim, eu quero ajudar outras mulheres, eu quero que elas entendam que elas também podem estar nesse lugar. Afinal de contas, eu tenho mais de 40 anos, fiquei 10 anos fora do mercado, e eu acredito que existe espaço para mim, existe espaço para todas as mulheres. Então, nesse movimento de comunidades, eu estava num dia no grupo do Facebook e uma menina disse assim, eu preciso de ajuda, eu quero aprender a programar e eu quero alguém para me ensinar. E eu disse assim, eu posso te ajudar. Eu nunca ensinei ninguém a programar, mas vamos tentar. E nesse mesmo momento surgiram mais de 200 que queriam a mesma coisa. E aí foi que nasceu Elas Programam. Eu disse, peraí, Elas Programam, muito óbvio, né? Peraí, eu estava com uma amiga num curso, a gente estava ali junto, como é que cria um grupo no Facebook? Não sei criar, vamos criar, que nome a gente põe? Elas Programam, para conectar mulheres que querem aprender com quem quer ensinar. E se no mesmo dia 400 entraram, o grupo cresceu assim muito rápido. Ainda é um crescimento muito orgânico, ele já ultrapassou as barreiras do Facebook. Durante algum tempo eu voltei a trabalhar, consegui me recolocar, e o Facebook era um projeto voluntário, mas em 2020 eu virei essa chavinha aí de transformar esse movimento em algo que fosse sustentável. E aí estou aí esses anos, esses meses aí de pandemia, tentando criar projetos patrocinados por empresa, ou até assim, workshops e mentorias, para que as mulheres continuem aí entendendo que tecnologia é um lugar para elas também. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta depois de meia hora de conversa. Respondeu e respondeu muito bem, né, Silvia? Porque você já introduziu aqui um problema que é muito característico, né, da indústria de tecnologia. Eu, como você, também sou engenheira, também venho dessa mesma história aí de mundo corporativo dentro de tecnologia, e sei do desafio que é para a mulher perseverar, né, nesse meio. E como é que você vê essa questão do preconceito, né, de que tecnologia não é lugar para mulher? De onde vem e como é que a gente pode ajudar a combater esse olhar tão preconceituoso? Olha, sempre que me fazem essa pergunta, eu sempre penso que existe uma barreira interna muito grande das próprias meninas e mulheres, porque elas não se veem nesse lugar, elas não são incentivadas, os estímulos não surgem para elas desde muito cedo. Eu sempre fui uma menina que não gostava de boneca. Eu sempre fui uma menina que não gostava de estar nesse lugar do cuidado com as panelinhas e tal. Mas eu era essa menina. E as minhas irmãs eram diferentes. E as minhas amigas eram diferentes. Mas, assim, não houve um bloqueio, assim,
a minha família dizia assim, não, você vai brincar de boneca, não, você não vai brincar de coisa de menino. Então, assim, para mim, brinquedo era brinquedo. Então, eu cresci com a cabeça muito prática em relação a gostar de matemática, nada era limitado para mim. Só que eu vejo hoje, nessa geração muito digital, as meninas já crescem entendendo que elas vão consumir tecnologia, mas elas não vão produzir, porque isso é coisa de menino. Está no inconsciente coletivo de que tecnologia não é coisa de menina, porque a gente não se vê representada, as meninas não recebem esses estímulos em forma de brinquedos, de livros, de filmes, né? Então, a gente vê esse movimento agora, mas as mulheres de hoje, nessa geração de 25 a 35 anos, elas têm medo, elas se bloqueiam, porque elas nunca foram estimuladas, elas não se veem. E, às vezes, não existe nem a tentativa de aprender, de começar, porque elas acreditam que elas não vão aprender porque elas não têm aptidão. Então, eu acho assim, o primeiro movimento seria família, sociedade, as próprias mulheres se entenderem e conhecer as histórias das protagonistas do mercado de tecnologia, tudo que a gente conhece hoje de computação, as mulheres foram pioneiras, e a gente é apagada, né? Como a gente estava conversando antes de começar, existe um apagamento histórico dessas mulheres. Todo mundo ouviu falar de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates e uma dezenas de homens, mas cadê as mulheres? Cadê a Ada Lovelace? Cadê a Grace Hopper? Cadê as mulheres do ENIAC? As verdadeiras computadoras da história? A gente não conhece a história dessas mulheres. Então, as meninas crescem acreditando que isso não é para elas. Então, assim, tudo é muito envolvido em relação à matemática, sabe? Programação não é matemática, programação é raciocínio lógico, programação é lógica. E, gente, lógica a gente usa todos os dias, né? Faz parte da nossa vida. Então, assim, mesmo a matemática, as meninas, se a gente for fazer um retrospecto da nossa vida escolar, as meninas sempre foram as melhores alunas. Existem os bons alunos, mas as meninas estão sempre lá. E o que acontece em relação à matemática? Elas começam a desacreditar que não são boas de matemática, mesmo sendo boas de matemática. E aí cria essa relação de tecnologia com matemática, o menino nerd, antissocial, que não gosta de se relacionar com as pessoas, e as meninas são colocadas na caixa da comunicação e de cuidar de pessoas, então elas vão se afastando de uma forma natural, forçada. Então, assim, eu acho que as primeiras barreiras têm que ser quebradas no nosso ambiente familiar, nas escolas, nas faculdades. Ainda hoje, as meninas entram nas turmas de faculdades, são poucas. E não existe o incentivo. Elas ouvem do professor que elas não vão conseguir aprender, elas ouvem do colega de classe que aquele lugar não é para ela, que elas têm que só fazer anotação, que é muito difícil para elas. E as mulheres vão aceitando isso como normal. E elas desistem. Então, assim, a gente precisa falar de empoderamento mesmo até quando ele não fizer mais sentido. Assim, para mim, ainda é uma resistência falar de empoderamento, porque o poder já nasce com a gente. A gente tem tantas capacidades emocionais e racionais e lógicas e matemática quanto os homens, mas ainda a gente se coloca no lugar de que isso não é para a gente. Então, acho que a primeira barreira que a gente tem que derrubar são as internas, mulheres que estão me ouvindo. Não se sintam burras porque vocês não aprendem na primeira vez. E aí existe isso ainda muito forte, sabe, Renata e Cacá, de que as mulheres têm medo do erro. Elas levam aquilo tão a ferro e fogo que elas se colocam no lugar de incapazes porque erraram. Programação é errar. Programação é tentativa e erro. Então, o erro faz parte do processo. Só que a gente se coloca, as mulheres no geral se colocam, no lugar de que eu sou um fracasso porque eu errei na primeira tentativa. Que eu tenho que ser perfeita sempre, né? Que eu não posso errar nunca. Quantos programas você já teve que escrever e reescrever antes dele compilar totalmente, Silvia? Vários. Na época de mestrado, eu tive que rodar várias simulações gigantescas, assim, de noite inteira, nos cabeçudos desse tamanho, e chegar lá dá erro. De a noite inteira para rodar o negócio e dá erro. E aí você vai atrás do erro. Imagina se eu chegasse e disse, nossa, eu não vou conseguir defender essa tese de mestrado porque o meu projeto não está dando certo. Era semanas dando errado. E às vezes eu descobri que o que estava errado não era o código, era o que eu tinha escrito. O código estava funcionando, ele estava funcionando para dar errado. Mas aí tem que rever todo o processo, todo o projeto que você está ali desenvolvendo e conversa. Então, foi resolvido entre pessoas.
o meu colega de projeto falou assim, esse ruído, não lembro, esse ruído branco tem que colocar 1 ou colocar 0. Nossa, eu estava errando isso. O código estava certo. Eu estava programando certo. Eu só não tinha dado os comandos corretos para a máquina. Então, assim, as mulheres não fazem essa licitação. O erro não é o código, o erro é com elas. E mesmo que esteja alguma coisa errada com o seu raciocínio, ele pode ser consertado. Então, as mulheres acham que elas estão quebradas para programar, estão quebradas para a tecnologia, só nascendo de novo. E isso é muito forte na comunidade, muito forte nas conversas entre as mulheres, em qualquer idade. Então, assim, essa barreira não tem idade, ela é muito democrática, não tem idade nem classe social. A barreira de que as mulheres se veem no lugar de não dominar a tecnologia é muito democrática. E isso é uma doença social, sabe? É a maior luta, não é contra as linhas de código nem com a tecnologia, é com a autoconfiança e também a rede de apoio, né? As mulheres não conseguem chegar lá sem uma rede de apoio, elas procuram as comunidades, que é onde a gente se acolhe e vai se ajudando aí nesse processo. Por isso que tem essa força muito grande das comunidades, porque as mulheres não encontram apoio dentro de casa, na faculdade, no trabalho, e acabam desistindo. Nossa, você me fez voltar aqui tanto nas minhas memórias, gente. A gente tem uma coisa em comum aqui, né? Porque eu também fiz faculdade de tecnologia. Eu fiz colegial técnico de processamento de dados. Olha, E fiz FATEC, fiz Faculdade de Tecnologia da Informação e Gestão de Negócios. E eu lembro que na minha sala tinha 40 alunos quando a gente iniciou, e devia ter umas 5, 6 mulheres, né? E realmente esse estereótipo ele é muito forte, assim. Tudo isso que você falou me trouxe muito, Silvia, uma questão do como a gente se enxerga, né? Eu venho fazendo um trabalho de cura do feminino, mas nessa época da faculdade, eu era mais macho que muito homem. Então, eu não via nada disso, eu não estava nem aí, eu que mandava eu todo também mundo, não. entendeu? Então, Também isso era não. uma questão, né? Porque a nossa sociedade ensinou para gente que feminino tem a ver com fraqueza, feminino tem a ver com casa, com lar, feminino tem a ver com cuidado, né? E eu, assim como você, era uma criança que brincava na rua, subia em árvore, jogava bola, não queria saber de brincar de casinha, mas nem amarrada. Para mim isso era tortura. Não gostava, nunca gostei de cuidar de casa. Então eu me lembro quando eu era adolescente, minha mãe saía para trabalhar e eu e minha irmã mais velha a gente ficava para cuidar da casa. A gente, ela sempre foi mais feminina, né? Então ela cuidava de dentro da casa e a gente tinha um quintal grande que tinha que lavar, sabe? Que era visto como um trabalho mais de homem, pesado. Era esse trabalho que eu ia fazer. Não, deixa o quintal que eu lavo. Você cuida da casa aí, eu lavo o quintal. Então, é um grande desafio, acho que para mulheres que tiveram, né, essa relação com esse masculino, que também é um masculino distorcido, né? Porque os homens também têm uma porção feminina de energia, e nós, mulheres, também temos uma porção masculina de energia, mas a gente vive nesse processo de distorcer, ir só para o masculino e ficar hipermasculinizado, né? Tanto homens quanto mulheres, né? E a gente abre mão de características do feminino, né? Que tem a ver com colaboração, com criatividade, com empatia, para viver só essa questão da assertividade, da competição, né? Que está relacionado com esse masculino distorcido, né? Que é o nosso grande desafio hoje da gente conseguir reequilibrar essas energias para a gente ter ambientes, tanto na nossa sociedade quanto dentro das organizações, que sejam mais psicologicamente seguros para pessoas, para seres humanos, né? E a gente vê as empresas atuando aí na questão do aumento da participação de mulheres nos seus quadros, né? Tentando fazer processos de recrutamento, né? Mas a gente sabe também que tem um grande problema ali de preparar as lideranças para receber essas mulheres, porque se as lideranças estão presas nesse arquétipo do masculino distorcido,
a tendência é que você gera ali um estranhamento, uma desconexão tão grande, né? Que a gente não consegue nem fazer com que essas mulheres queiram permanecer, né? Então, esse processo de inclusão é o grande desafio, né? Incluir essas mulheres, garantir o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Então, falei demais aqui, né? Mas como é que você vê as empresas trabalhando essa questão, né, do processo de inclusão dessas mulheres, né? O que está sendo feito, se você tem essa informação, ou o que você acha que elas precisariam estar fazendo para ajudar, né? Como você falou, tem o trabalho das mulheres, que é esse trabalho de empoderamento pessoal, e a gente sabe que também tem esse trabalho institucional, né? Da empresa se preparar para receber essas mulheres. Como é que você vê isso? Lá em 2017, a gente não via ainda as empresas se movimentando em programas de formação ou buscando mais mulheres para contratação. Eu não via isso naquele universo de comunidades que eu comecei. Aí, teve uma vez que eu escrevi logo uns 3 meses depois de comunidade, eu escrevi um artigo sobre as empresas começaram a ficar atentas sobre a diversidade de mulheres, né, essa baixa presença de mulheres no mercado de tecnologia, mas as empresas precisamos contratar mais mulheres. A gente precisa aumentar o número de mulheres aqui. Mas quem é que eles buscavam? Eles achavam que as mulheres prontas iam sair atrás do meu armário de Nárnia aqui. Por quê? A gente quer uma mulher que tenha conhecimento XYZ, que ela tenha formação em tecnologia, que ela tenha trabalhado não sei em quantas empresas, que ela tenha inglês fluente, mesmo que ninguém na empresa vai usar o inglês. Nós não somos uma multinacional. Aqui ninguém atende um cliente estrangeiro, mas a gente quer que as pessoas falem inglês, para quê que eu não sei. Então, assim, a busca ainda era nesse sentido de a gente quer contratar, mas o perfil não aparece. Ele ainda se ouve muito isso. Então, assim, se a gente precisa contratar, beleza, mas quem que você está buscando? É a unicórnio. Então, nesse armário aqui não tem. Passa para outra pessoa, porque isso aqui eu não vou procurar. Então, assim, as empresas começaram a entender, e eu escrevi um artigo sobre isso, de que existe o papel de transformar, né, de transformador mesmo das empresas de formar as pessoas. Hoje nós somos 20% dos profissionais de tecnologia. As profissionais que hoje atuam no mercado com seu nível de senioridade, se estiverem satisfeitas nas empresas, não vão sair de lá. Essas mulheres vocês não vão atrair para os seus processos. Vocês vão ter que formar as outras que estão aí querendo entrar. Então, a gente começou a aumentar esse movimento de empresas aí com os programas de formação. Acontece que, nesses programas de formação, você vai ter um monte de júnior. E não tem vaga para essa júnior, porque as empresas, quando procuram uma pessoa que é júnior, na verdade, elas estão procurando um pleno sênior, com um rótulo de júnior. Porque, ainda assim, a série de exigências, assim, vira piada nas redes sociais. A gente sempre é estagiário com nível sênior. Então, ainda existe esse movimento de querer uma pessoa pronta para contratar. Como se as mulheres não quisessem trabalhar naquela empresa. A gente não consegue contratar porque essas mulheres não querem trabalhar aqui. Quando, na verdade, existe uma grande gama de mulheres aí que estão buscando a primeira oportunidade. Então, assim, o grande movimento que precisa ser feito precisamos fomentar a base. Precisamos ter programas de atração de talentos que estão no início de carreira e ter um programa de desenvolvimento dessas pessoas. Porque isso vai gerar o outro movimento de mulheres se vendo representadas, pessoas negras se vendo representadas, de entender que tecnologia é lugar para elas também, de que essa empresa é um lugar para eu trabalhar. Então, sabe, vai ser um efeito em cadeia. O primeiro movimento, na minha opinião, precisamos contratar pessoas com nível técnico de quem está começando e desenvolver essas pessoas. Através de programas de formação, programas de mentoria interno, programa de desenvolvimento de lideranças também, porque a partir do momento que você cria uma estrutura de lideranças de outros grupos não representados na tecnologia, você vai ver a inovação acontecendo e também uma inclusão real de fato, né? Porque só criar um programa de atração de talentos não representados, tipo, programa de formação de pessoas negras, programa de formação de mulheres, mas como é que aí? A casa está arrumada para isso? As lideranças estão preparadas para receber e desenvolver essas pessoas? Existe um programa de acompanhamento? Porque não adianta só contratar, colocar ali naquele lugar das minorias que foram contratadas, colocar isso no relatório e deixar as pessoas no canto se virando sozinhas. Porque você vai ter o efeito contrário, né?
Essa pessoa vai entender, olha, nossa, eu quis tanto estar aqui, e é isso não é lugar para mim. Eu tenho que procurar no Google sozinha, não tem uma pessoa para me orientar, não tem pessoa para me acompanhar, não existe um programa de aceleração da minha carreira aqui dentro. Então, esse lugar não é para mim. É realmente, tecnologia não é coisa de mulher. Então, existe um número muito grande de mulheres que desistem desse lugar porque os ambientes são tóxicos. As lideranças ainda não estão preparadas para lidar com a diferença. Está sempre acostumado com o mesmo perfil de pessoas que falam a mesma língua, né? Que é aquele masculino mesmo hipervalorizado. Então, assim, sabe, a diferença não sabe lidar com isso e está tudo certo. Então, existe um trabalho aí de formiguinha dentro das empresas de desenvolver pessoas, formação de liderança, formação da base técnica e também de mudança, né, de mentalidade das lideranças. Porque não é só divulgar a vaga. Não é só dizer, olha, estamos aceitando pessoas negras, estamos aceitando mulheres. Espera aí, não, sabe? Esse anúncio de classificados não vai resolver o problema. Tanto é que eu não divulgo vagas. Não divulgo vagas nas minhas redes sociais. Eu não sou panfleteira de empresa que acredita que essa é a solução. Abrimos vagas. Ai, Silvia, abrimos vagas aqui para mulheres? Sim, mas cadê seu dever de casa? Me mostra. Cadê o seu trabalho interno? Cadê o estudo que você fez? Cadê a formação das pessoas que estão aí dentro para receber essas pessoas? Sabe? Não vou divulgar a sua vaga. Não vou divulgar a vaga de ninguém, porque eu não sei o que você está fazendo aí dentro. Então, assim, falta essa tomada de consciência e de ação também das empresas de entender que o Estado não vai resolver esse problema. Né? Eu sou fruto de políticas públicas, eu fiz faculdade pública, eu fiz mestrado numa universidade pública, com programa de pesquisa, mas isso não existe mais, do jeito que a gente conheceu há 20 anos atrás. Então, o Estado não vai suprir essa demanda das empresas, não vai mais formar mão de obra para a empresa qualificada. Se hoje eu sou um agente de transformação, eu devo à política pública que o Estado implantou há 20, 30 anos atrás. Mas isso não existe mais. Então, as empresas precisam assumir esse papel, porque o Estado não vai formar mão de obra tecnológica qualificada para você vender seus produtos. Você, empresa que está me ouvindo, não adianta ter o produto digital que vai resolver um problema se não tem pessoas para produzir. A roda não vai girar, né? Então, assim, a gente está vivendo a quarta revolução e ela precisa de pessoas mais do que de tecnologia. Você pode ter a tecnologia para resolver o problema, mas você não tem pessoas para te ajudar a produzir. E o Estado não vai mais fornecer essa mão de obra. Não espere do Estado. Então, assim, eu defendo a faculdade pública, eu defendo a pesquisa, eu sou fruto de pesquisa e desenvolvimento, mas para essa urgência do mercado, não dá para formar uma mão de obra em 10 anos. Imagina, você começa formando alguém hoje numa tecnologia que daqui a 5 anos não existe mais, daqui a 1 ano não existe mais. Então, existe muita crítica no mercado de desenvolvimento, principalmente em relação a isso. As pessoas não querem mais fazer faculdade, as pessoas acham que vão aprender a programar num bootcamp. Elas vão aprender a programar no bootcamp porque daqui a 6 meses essa tecnologia não existe mais e ela precisa entrar no mercado. A pessoa precisa ter perspectiva de agora eu vou voltar para a faculdade, eu consigo custear os meus cursos, custear a minha faculdade. Então, eu sempre falo assim, qual é a urgência? Pagar os boletos? Então, o bootcamp vai resolver isso a curto prazo. Uma faculdade, não. A faculdade não te ensina, a faculdade não é feita para criar mão de obra. A faculdade é feita para criar cidadãos pensantes e que vão resolver problemas da humanidade. Então, assim, não é para criar mão de obra. A gente não entende o valor da faculdade, né? Então, assim, sim, acredito nos bootcamps, sim, acredito nos cursos que vão formar a mão de obra num curto espaço de tempo e depois a gente desenvolve essas pessoas. Eu vejo muitas críticas em relação a esses programas de formação, um pessoal muito purista em relação à faculdade. Gente, eu não desmereço a faculdade, eu sou fruto dela, mas como é que a gente vai resolver esse problema agora? Como é que a gente vai resolver essa demanda por profissionais de tecnologia? Com curso de curta duração patrocinado por empresa. Para mim, a solução é essa. E aí a gente tem que fomentar mais essas formações. E lá vai eu falar mais meia hora. Não, mas faz todo sentido, Silvia, até porque isso tem tudo a ver com o nosso posicionamento aqui na Diversidade Agora, no sentido de
trazer essa consciência para as organizações, para as corporações, de que elas fazem parte, né? Elas são um agente importante de transformação do que a gente quer que aconteça na sociedade, né? Enfim. E essa visão, né, de que o Estado tem que ser mínimo, mas eu não quero entrar com a minha parcela de responsabilidade quando isso acontece, é complicado, né? Porque todo mundo vai sofrer as consequências dessas mudanças. E eu concordo com você, eu acho que tudo tem o seu papel. Então, a empresa precisa de mão de obra, ela precisa formar, ela precisa investir, ela quer trazer pessoas diferentes, porque essas pessoas elas vão colaborar com a inovação, vão colaborar com um ambiente, né, mais acolhedor ou mais propício para produzir melhor. Ela precisa desenvolver essas pessoas, ela precisa incluir, não basta só contratar. E esse é o principal desafio que eu vejo em programas de diversidade e inclusão, porque a parte da diversidade acaba sendo relativamente bem endereçada, mas a parte da inclusão é a que normalmente fica a desejar, e essas pessoas elas não se sentem, né, ali de fato ouvidas, elas não se sentem consideradas, elas não se sentem num lugar onde elas estão sendo levadas a sério, né? Quer dizer, tendo ali um ambiente propício para ela crescer. E aí, fazendo um gancho com o que você falou no início, né? Você comentou que um dos principais obstáculos que você encontrou no seu crescimento, né, foi a forma como a maternidade acabou impactando na sua promoção, na sua caminhada rumo a um cargo de liderança. A gente sabe o quanto que isso hoje continua sendo um problema, né? O quanto que mulheres são impactadas em termos de crescimento, em termos de salário, em termos de recolocação profissional, em função de serem mães, né? Aí tem toda uma discussão que a gente, inclusive, já fez aqui também, do quanto que uma licença parental pode colaborar para reduzir esse problema. Mas, além desse obstáculo, quais foram os outros obstáculos que você encontrou durante a sua carreira por ser mulher e como que você endereçou eles? Eu pergunto isso porque a gente sabe que tem muitas mulheres ouvindo a gente aqui que provavelmente podem estar passando pelas mesmas situações que você e estão se sentindo totalmente um peixe fora d'água, achando que o problema é ela, né? Então, compartilha aqui com a gente um pouquinho dos seus principais obstáculos e como que você venceu eles durante sua jornada. Eu tive uma jornada não muito comum em relação a esses obstáculos de ser uma mulher num lugar que tinham poucas mulheres. Eu fiz uma universidade pública no Pará e eu via mais mulheres do que tem hoje. E eu não tive nenhum tipo de hostilidade. Eu falo assim, eu vivia numa bolha e não sabia. Meus professores, minhas professoras, meus colegas de classe sempre respeitaram muitas dessas mulheres. As minhas amigas de faculdade, a gente tinha grupos mistos. Então, toda a minha carreira de escola, eu não via esses problemas. Eu não sei se eu estava não enxergando ou eu vivia numa realidade paralela. Porque meus amigos de mestrado, a gente tinha grupos de estudo, a gente fazia tudo junto e nunca eu ouvi algo do tipo assim, eu sou melhor que você porque eu sou homem e você é mulher. Então, assim, as questões assim escondidas em relação a ser mulher numa área de tecnologia, numa área de exatas, talvez tenham visto no meu currículo, numa entrevista que eu não era chamada, nos meus amigos conseguindo emprego primeiro do que eu, mas isso eu não tinha essa consciência, porque eu sempre fui tratada e sempre atuei de igual para igual na formação. Então, a minha formação não me privilegiou na hora de ter uma entrevista. Meus amigos conseguiram emprego primeiro que eu. E eu só consegui uma recolocação depois do mestrado porque eu tinha uma habilidade muito específica nesse projeto em que eu fui contratada. Então, assim,
Talvez se tivesse um homem e uma mulher, eu não fosse escolhida, mas eu tinha o meu projeto de pesquisa era exatamente aquilo. Então, né, veio o universo conspirou esse favor. Então, os obstáculos que eu passei foram muito de uma formação não privilegiada no conhecimento de idioma, por exemplo, inglês. Né? Eu venho de ensino público, que você passa 4 anos no ensino fundamental aqui, estudando inglês que não serve para nada. Aí você vai para a faculdade e tem uma aula de inglês no único semestre, não vai para nada. Então, assim, essa foi a minha barreira e ela continua sendo a barreira de muitas pessoas. Mas isso não é uma questão de ser mulher ou não, é uma questão social, né? Ele muito elitista ainda a questão do inglês, pelo menos na minha vivência. Agora, a maternidade impactou muito a minha carreira, muito, muito. Tanto do meu posicionamento, das minhas crenças, de eu achar que tinha que escolher, sabe? Hoje eu não acredito mais nessa escolha de que a gente precisa escolher entre maternidade e carreira. Eu acho que a gente tem que equilibrar as coisas e a sociedade e as organizações têm que entender que a gente está criando cidadãos para continuar todos os nossos projetos de vida. O papel social da maternidade não é reconhecido. E a gente, mães, ainda também não reconhece, no geral, que a gente está criando cidadãos para construir uma sociedade diferente, né? Então, a questão da licença parental, que ela seja equilibrada tanto entre os pais e mães, vai fazer toda uma diferença, porque a carreira dos homens ela é mais valorizada quando ele se torna pai. Ele é visto como o responsável, o sustento da família, a pessoa que vai... A confiança é depositada porque se tornou pai. Quando, na verdade, né, se tratando de um país que a maioria das famílias são sustentadas por mães solo, ninguém valoriza o potencial de criação dessa mulher mãe solo. Dessa mulher que cuida de uma casa, que sustenta uma família, que cria filhos para desenvolver uma sociedade. Então, assim, a gente não acredita no potencial da maternidade como ela deveria ser. E aí, vai ter que ser resolvido através do quê? Da licença parental, de impactar a carreira dos homens para poder entender o valor da maternidade, porque aí a carreira deles vai ter uma pausa. E em países em que existe essa coisa da maternidade e paternidade compartilhada, os homens não querem ficar muito tempo afastados. Eles sabem que a carreira deles vai ser impactada. O que eles fazem diminui, aumenta a licença para as mulheres e diminui para eles, porque a carreira deles vai ser impactada. Eles não querem ficar fora do rolê. Então, assim, mas é a minha experiência pessoal, e a minha experiência pessoal não invalida todas as outras mulheres. Eu tive muito menos dificuldade do que muitas mulheres por ser mulher num mercado majoritariamente masculino, e eu não tinha essa consciência. Então, eu não consigo me lembrar de coisas que eu tenha passado. E como a Cacá falou, eu rejeitei o feminino desde a infância. Eu era a mulher mais, sabe, mais paraíba masculina, se ensinou de todo lugar. Então, nunca ninguém ousou duvidar da minha capacidade, porque eu já puxava a peixeira, entendeu? Então, assim, mas essa sou eu. Eu nunca ninguém ousou dizer que eu não era capaz de fazer alguma coisa. As pessoas não tinham essa coragem. Meus amigos da última empresa que eu trabalhei, quase mais de 10 anos atrás, eles falaram assim, a Silvia era muito mais macho do que a gente, entendeu? Então, mas assim, isso que você está falando traz, de certa forma, uma solução, né, embutida, porque é a questão sim, do posicionamento, né, que muitas vezes faz diferença. Talvez... a gente sabe que tem mulheres que não têm muito dessa postura de se impor, né? Não conseguem, às vezes. Né? Precisa trabalhar todo esse lado para evitar que esse tipo de situação aconteça. Né? Eu fui treinada para conseguir as coisas. Mas essa sou eu. E eu não acho que todas as mulheres têm que ter esse treinamento, né? Assim, endurecida, casca grossa, casca dura. Então, assim, eu realmente fui treinada para resistir. Mas esse treinamento, ele é árduo, né? Você vai abrindo mão de uma essência feminina poderosa. A questão da empatia. A minha irmã fala aqui das minhas lives, parece que eu quero atravessar a tela, então sacode nas mulheres, porque é isso meu, assim, mas é o meu treinamento.
E eu entendo que existem coisas que foram acontecendo na minha vida e que eu fui ressignificando para chegar nos lugares onde eu cheguei. Eu sou neta de uma mulher analfabeta. Ela tinha 7 filhos, cada um de um pai. A minha mãe não estudou, meu pai não estudou. E ele sempre... E eu me emociono muito de falar, porque, cara, eu não sou casca grossa porque eu quero e eu quero ser ruim com as pessoas. Eu sou casca grossa porque a vida me fez e, cara, eu vou chegar lá porque eu tinha muito claro que a educação era a única coisa que meus pais podiam me dar. E eu só tinha sempre uma chance na vida. Eu tinha um vestibular com uma bolsa de isenção para passar naquele vestibular, porque se eu não passasse, eu tinha que trabalhar de caixa de supermercado, como a minha irmã trabalhou. Ela foi auxiliar de escritório durante anos, recebendo meio salário mínimo, porque ela não conseguiu passar no vestibular. Então, eu tinha uma chance. Eu não podia duvidar de mim com essa única chance, porque uma família de pessoas semi-alfabetizadas, uma família de muitos filhos, da periferia de uma cidade violenta, hoje violenta, eu tinha sempre uma chance. Então, eu fui treinada para ganhar, gente. Então, assim, para mim é muito difícil falar com as mulheres que têm outra criação, que têm outra estrutura, porque não é a minha realidade. E assim, eu fui criada para me impor. Então, eu sempre falo alto, eu sempre gesticulo, eu sempre sou conhecida como alterada. Mas se eu não fosse a alterada, eu não teria chegado nesses lugares. Eu sou a primeira mulher que fez uma faculdade da minha família. Eu sou a primeira mulher que foi viajar para o exterior. Eu sou a mulher que chegou em lugares que nunca as mulheres da minha família pensaram em chegar, nem mesmo os homens. Então, assim, é um treinamento de vida. Então, não, a minha realidade é muito diferente da maioria das mulheres com quem eu converso hoje, e eu super compreendo que se eu não sofri esses preconceitos por ser mulher, é por causa dessa casca grossa. Então, assim, tipo, eu amedronto mesmo os homens e assumo esse papel de que eu vou falar mais alto que você numa reunião. Eu não vou deixar você me diminuir porque eu sou mulher, ou me julgar porque eu vou sair mais cedo para levar meu filho na escola, para buscar minha filha na escola. Eu ouvi essas coisas. Mas isso funciona como uma inspiração, né? Porque quando você está numa reunião... Não, é verdade, eu falo isso... Sabe por que eu falo isso? Porque, como você, eu também não tinha consciência de que existiam, né, situações em que as mulheres estavam sendo... talvez silenciadas ou interrompidas, ou sabe, situações em que elas estavam em uma posição, né, de menor espaço do que os homens. Porque, para mim, isso também não aconteceu na minha jornada, na minha história, ou na minha, até determinado ponto da minha carreira. Quando eu comecei a tomar consciência de que isso era uma realidade, eu passei a usar algumas situações em que eu me coloquei numa situação de estar sendo interrompida, de estar ocupando pela primeira vez uma posição de diretoria numa determinada área como a única mulher, né? Única mulher diretora em determinada área, só homem. Existiam situações em que eu era interrompida, em que eu era questionada, e aí foi a primeira vez que eu comecei a ter essa situação. A partir do momento que eu comecei a usar essa casca grossa que a gente vai desenvolvendo, outras mulheres presenciando essa situação viam que isso que está tudo bem também, entendeu? Que você conseguir falar, peraí, deixa eu terminar de falar para colocar o meu pensamento, pode acontecer, não tem problema. Mas eu entendo quando você fala que é um processo diferente para cada uma, não necessariamente você vai ter a mesma facilidade, né, que outras pessoas por terem tido esse treinamento que você comenta. Mas é uma inspiração, é um exemplo. Ela está se posicionando. É isso que a gente deveria estar fazendo de alguma forma. Em posições de liderança, as mulheres também precisam entender que essa coisa da inspiração, porque são poucas mulheres nesse lugar. E aí, as que estão em volta e estão vendo o seu posicionamento, isso realmente é inspirador e isso traz mudanças. No meu último trabalho, em que eu era uma coordenadora, de defender a minha equipe e de colocar as mulheres no lugar de igual para igual, de uma equipe técnica, de chegar e falar assim, você não pode falar isso para ela, tipo,
eram uns laboratórios e tinha, às vezes, são duas pessoas técnicas, ou às vezes um homem e uma mulher. Ele falar assim, nossa, esse laboratório aqui é uma bagunça, 2 mulheres aqui, poderia estar uma bagunça com 2 homens também, e tá tudo bem ter 2 mulheres e estar bagunçado, porque não é papel dela limpar o laboratório, arrumar o laboratório. É um papel da equipe como função de técnico e técnica. Então, não vem dizer para... Então, assim, uma mulher ouvindo isso entende que isso daí é um viés machista. De você colocar na mão da mulher o papel da organização, o papel da limpeza, o papel de deixar o ambiente bonito. Entendeu? Não, isso é o papel de todo mundo. Todo mundo tem que limpar, todo mundo tem que organizar. Então, assim, se eu não fosse uma coordenadora, uma mulher, eu não teria percebido esse viés machista. E de colocar a mulher no lugar, a técnica no lugar, de dizer assim, peraí, eu não vou me sentir culpada porque isso aqui tá uma bagunça. Não é algo que eu gosto de fazer e tá tudo certo. Então, assim, de não também minimizar o trabalho da técnica porque ela não está cumprindo o viés feminino da posição que acham que é dela. Então, assim, a liderança realmente feminina traz essas inspirações. E eu não percebia isso até me tornar uma líder. De chegar na reunião e dizer assim, as mulheres não vão fazer isso não. Porque isso daí todo mundo tem que fazer. Ou então de falar assim, a equipe não vai fazer isso não, porque senão é o trabalho deles não. E enfrentar quem está acima para dizer assim, a nossa equipe não faz isso, porque esse não é o nosso trabalho. De colocar também a liderança de cuidar da equipe, de dizer assim, vamos cuidar da nossa saúde mental, o nosso trabalho é outro. Então, assim, eu acho que existem nuances de liderança feminina que as organizações não valorizam, e que é esse que é o motor de inovação, de lucro, né? Porque quando a gente traz uma criação aí de mentes que tem um outro olhar sobre o mundo, sobre as pessoas, que as empresas ainda não entenderam, sabe? Que a gente, como mulher, e como também pessoas negras e pessoas LGBT de outros grupos não representados nesses espaços de liderança, traz um olhar de uma vivência que quem está lá nunca vai enxergar, porque não viveu, sabe? Não viveu. Eu passei 10 anos, quase 10 anos, cuidando da minha família, e eu me descobri uma pessoa criativa. Eu me descobri uma pessoa que sabe resolver problemas de uma forma que eu não via antes. E a maternidade me trouxe tanta habilidade que a sociedade não valoriza, que as corporações não valorizam. Como é que você demite uma mulher que acabou de parir um ser humano, né? Uma pessoa em que se reinventou e se descobriu em 4 meses de uma forma que não tem faculdade no mundo que vai dar isso para ela. E ela chega e a primeira coisa que ela recebe por todo esse processo incrível que ela está vivendo, é uma demissão, é um desespero. E você sabe, você coloca as mulheres, as mães, no lugar de... Gente, a gente é o mal da humanidade, porque imagina, eu parei uma criança e agora eu estou sendo premiada com uma demissão. Então, assim, para mim, é muito cruel. E é cruel, e não é só a crueldade do ponto de vista mais, sabe, mais cru. É burrice de uma organização demitir uma mulher mãe recente, porque essa mulher vai dar tanto para essa empresa, é capaz de criar tanta solução que não tem um diretor sem filho ou um diretor com filho que consiga resolver, sabe? É muita burrice demitir as mães, é muita, porque as mulheres, depois que se tornam mães, elas conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo, pensar de forma diferente, criar de forma diferente, que é muita burrice demitir as mães. É muita burrice não ter mãe nas equipes, porque elas conseguem equilibrar o tempo, porque elas conseguem gerenciar várias atividades, sabe? Imagina o que as mães estão fazendo na pandemia, com o tal do homeschooling aí, com crianças em idade de alfabetização, que não estão saindo de casa, que não estão se movimentando, que não estão tomando sol. Então, essas mulheres estão tudo esgotadas e inovando, e empreendendo, e sobrevivendo. É um potencial criativo que as empresas não valorizam. E não vão valorizar, porque depois, o que você fez na pandemia? Você não fez nenhum curso online? Você não fez nenhuma especialização? Você não estudou? Não, estava inovando, cuidando dos filhos, cuidando da casa não cair, né? Então, assim, eu vejo assim, muita hipervalorização de formações muito tradicionais e não valoriza o potencial de criação mesmo que a gente tem dentro de casa, cuidando de pessoas, lidando com pessoas. Então, assim, eu não teria essa visão
se não fosse esses 10 anos de mãe em tempo integral. Por isso que eu falo que eu fiz uma transição de carreira. Eu estava desenvolvendo uma carreira profissional dentro de casa sem saber. Então, assim, é uma transição de carreira. De mãe em tempo integral, eu sempre falo de mãe em tempo integral para voltar a ser uma mulher na tecnologia, porque foi muito desenvolvimento profissional dentro de casa sem me dar conta disso, sabe? Sem valorizar, né? Demorou também para eu entender que, cara, que oportunidade que eu tive, que privilégio que eu tive de passar todo esse tempo cuidando da minha família, cuidando dos meus filhos e entendendo que eu posso criar, mesmo depois de tanto tempo fora do mercado de trabalho. Porque as mulheres esquecem que envelhecer é um processo natural. A gente tem que falar a nossa idade, assim. Nossa, como eu converso com mulheres que têm dizer, eu não vou dizer minha idade porque eu vou entregar. E qual o problema? Envelhecer faz parte da vida e também da maturidade, da sabedoria. Se eu não chegasse nessa idade com toda essa potência de diva, cancela que tá tudo errado. Cancela, sabe? Dá um reset na sua vida se você chega com quase 50 anos e não entende a força e a potência que você é. Então, assim, a gente precisa se apropriar de todos esses anos de experiência. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho 47 anos, eu não tenho vergonha de dizer isso em lugar nenhum. E tá lá na minha bio, para todo mundo ver agora, lá no Instagram. Para você parar de se sentir velha aí com 20 anos, que tem muito chão ainda para você, minha filha. Porque tem para mim, porque não vai ter para você que tem 20 anos a menos. Maravilhosa! Eu ia te perguntar uma mensagem final, mas eu acho que isso que você falou agora, ela deixa um recado aí para as empresas, né, valorizarem todos esses talentos e também para as mulheres compreenderem que elas têm um grande poder dentro delas, que é de ser autêntica, né? Que é isso que você está mostrando, né? Trazer essa autenticidade, trazer essa experiência do dia a dia do ser humano para a gente se apropriar e utilizar na nossa carreira, na nossa vida profissional, né? Tudo isso que a gente aprende lidando com a vida, né? De forma natural, acaba sendo recurso para a gente resolver problemas dentro das organizações e valorizar também aquilo que a gente é como profissional. Então, minha amiga, eu só tenho que te agradecer Eu que por essa agradeço aí conversa. essa paciência de ouvir tudo isso. É muito inspirador, Silvia. É uma delícia te escutar, é uma delícia te escutar. Você é divertida, você traz essa energia na sua fala, né? E você demonstra o quanto que esse tema realmente é relevante, importante, tem valor para você, né? É muito bom vir enxergar isso, porque traz gás para quem tem aí uma faísca de realização de um propósito, de construção de um legado, e eu vejo muito você fazendo isso. Muito obrigada pela sua Obrigada. participação hoje. Obrigada, Silvia. Espero que seja uma experiência legal para quem está ouvindo a gente, assim, sabe, eu não pretendo ditar regras para ninguém ou dizer assim, seja que nem eu que eu sou, o que eu fui, o que eu fiz. Eu acho que a gente precisa se apropriar da nossa história. Eu vejo muitas mulheres com vergonha da sua própria história, das suas raízes, das dificuldades que passaram, de onde vieram. Então, assim, esse resgate de toda a minha família, eu posso dizer assim, sem vergonha nenhuma, sem dor nenhuma, de todas as histórias que a minha família, de como que eu cheguei até aqui, porque eu acho que isso faz parte do que eu sou e eu tenho muito orgulho, sabe? Eu sou protagonista da minha história porque eu me aproprio de todas essas dores, de todas essas dificuldades, e querer que as mulheres entendam que a nossa jornada da heroína é única. A gente tem que saber contar essa jornada e saber se apropriar dela e valorizar, porque nada do que aconteceu na nossa vida é tão vergonhoso a ponto de que a gente não possa se apropriar disso e criar disso a nossa potência, né? Então, se eu posso deixar mais uma dica, sejam protagonistas das suas histórias e contem as histórias que realmente façam sentido e te levem para um lugar que nunca ninguém na sua família foi, porque foi para isso que eles vieram, para nos levar para outros lugares. Muito bom, Silvia. Obrigada. Olha, super inspirador. Tenho certeza que o nosso público aqui adorou esse papo e vai levar esses seus ensinamentos aí, né, para sempre.
Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo, pessoal. Um beijo. Até Tchau, mais. tchau.